Olá, bem-vindo você que acompanha a TV FIB. Apresento agora a segunda parte da entrevista com o Heine Alemanha, o brasileiro que inventou o spray do futebol. É um conteúdo lá do meu canal Coiota 10 no YouTube. Convido vocês a conhecerem outros vídeos por lá e se inscreverem no canal. E preparem-se que logo eu e Júlio Penariol estaremos de volta com conteúdo inédito sobre esporte aqui na TV FIB. Grande abraço! Agora, Heine, claro que a reparação financeira, sobretudo na questão moral que você comentou, ela é importante, mas o que você está me dizendo, o que você está me fazendo entender é que tem mais uma questão mesmo de reconhecimento do que necessariamente a parte financeira. Mas eu queria saber, nesses 20 anos, você mais investiu do que teve rendimentos com a ideia? Como é que está essa balança? Então, no processo, a FIFA diz que eu faço ataques e bombardeando, eu estou bombardeando a FIFA, uma verdadeira batalha. E ela faz uma ironia que eu sou muito filosófico. Ela escreve isso, que eu fiz ataques filosóficos com ela. Ou seja, a FIFA não está entendendo o meu discurso. E para quem não entende, não se entende nem de inglês para inglês ou de inglês para espanhol, talvez ela não entenda o português brasileiro, né? Então, é uma luta que não tem a ver com dinheiro, não, somente dinheiro. Dinheiro, pelo menos na nossa formação aí em Piutaba, dinheiro é a consequência de um trabalho. Então, ele é natural para aqueles que se esforçam, que faz algo bom. A remuneração, o retorno, ele é algo muito natural. O quanto de dinheiro, quando eu comecei esse projeto, eu fui na Unicef para que isso tivesse uma causa social. Eu fui só que como era no começo, a Unicef nem acreditava que isso ia ser aprovado. Eu tive na Fundação Gol de Letra do Raí, em São Paulo, e falei com eles para que isso tivesse uma aprovação, um benefício social. Eles também não, no começo, falaram: quando virar algo, talvez seja interessante, mas até que vire algo, nós não temos como estar embasando isso. Depois, o próprio SOS Crianças Mundo da FIFA, que é uma instituição que a FIFA ajuda. Eu propus o Fundo Mundial da Arbitragem para uma das causas dos árbitros, que é a profissionalização da arbitragem, que os recursos pudessem ser usados. Então, foi com esse discurso que eu cheguei na FIFA. Só que o que eu encontrei foi assim, pasmem, eles não estão nem aí para isso, entendeu? Eles não estão nem aí. Então, é mais ou menos assim, o SOS Crianças Mundo, a FIFA salva 1000 garotos e fala que salvou o mundo. É o que se chama de marketing social. A arbitragem, não, isso daí não é algo que a FIFA queira neste momento. Tanto que é uma discussão e um pleito dos árbitros até hoje, para que a FIFA reconheça a profissionalização do árbitro. Ainda não é reconhecido, pelo menos mundialmente não, né? Então, foram debates que eu levei. São debates, sim, ideológicos, debates filosóficos, que me tiraram da minha cidade para ir atrás do mundo. Mas como é um debate tão piegas para a FIFA, tanto que ela critica isso no processo, e não há um espaço para se defender essas coisas na grande imprensa, como eu disse, até pelo fato de que muitos têm medo ou receio ou se reservam ao direito de não divulgar, para não ser considerado persona não grata. Eu penso que é isso, porque não faz sentido. O livro da regra foi profanado e a imprensa mundial não percebeu. Hoje, quem sabe responder qual é a regra do jogo? Tem o spray ou não? Já esteve na regra do jogo? São perguntas que, imagina, o futebol é um esporte olímpico, que é promovido pelo próprio COI. Então, qual é o futebol? Pergunte ao COI. Qual é o futebol que se disputa? Tenho certeza, ninguém sabe responder. Então, deveria ser um assunto que deveria estar sendo discutido, não a meu favor, eu não preciso dessa proteção. A minha luta é com a FIFA na justiça e dentro do processo legal e da lei. Agora, como cidadão, eu posso promover esse debate, essa reflexão que eu estou fazendo.
Entendeu? Até porque uma coisa influencia a outra. Porque, no final, se você vê a decisão da juíza, eu sou hoje um condenado da justiça. Eu tenho sequelas. Depois de 20 anos de luta, de ter feito algo que revolucionou o futebol mundial, reconhecido pela própria FIFA, pela própria IFAB, pela própria estrutura do futebol global, entre torcedores, comentaristas, imprensa, todo mundo que envolve, acham que é uma ferramenta excepcional para o futebol. E hoje eu estou condenado. Você imagina, se isso não transcende uma disputa, se isso não tem que vir para o âmbito das discussões filosóficas, as discussões piegas que a FIFA acha que eu tenho. Entendeu? Imagina, nós estamos falando hoje de um direito fundamental, que isso está enquadrado, inclusive, nos direitos humanos. Tá? É o artigo 17 dos direitos humanos da ONU, um direito fundamental. Entendeu? Então, eu ainda não comecei a brigar com a FIFA. Assim, eu chamei isso de primeiro tempo só para ilustrar. Mas, assim, eu nem comecei ainda. A FIFA está cantando uma vitória que ela não tem. Até pelo aquele fato que eu te disse. Não vai ser uma vitória, mesmo que houvesse uma vitória no imaginário dos absurdos, uma vitória legal, ela seria uma vitória imoral. E isso vai custar muito caro para a FIFA. Entendeu? Isso vai custar muito caro para a história. Reni, a minha pergunta em relação às cifras, eu nem quis dizer Não, de faltou te valores, responder. mas é que assim, Não, mas faltou te responder. não tem juízo de valor. Na verdade, eu acho que você tinha que estar milionário, porque o esporte que mais movimenta dinheiro Não, no mundo sim, usa uma ideia sua. eu até te peço desculpa, faltou responder. O que é sobre valores? Vamos lá. Sobre valores, quais são os ativos da ferramenta que eu criei? Ela possui a venda de latas, que é o natural, porque é um produto, né? Então ela possui a venda de latas. Ela possui a imagem, a associação de imagem que se pode gerar. Essa ferramenta é exemplo. Quando o Ronaldo, fenômeno, fazia um gol e fazia assim, ele associava a imagem a número 1, que era a Brahma, e nem necessariamente está escrito nada ali, que é Brahma, nem nada, mas associava a imagem. Isso tem um valor no mercado, do ponto de vista de marketing, gigantesco, poder associar a imagem. Exemplo, a Vale do Rio Doce, ela planta uma árvore e ela diz que está fazendo reflorestamento. E ela gasta muito mais nas propagandas do que necessariamente no plantio da árvore. E ela associa a imagem dela ao marketing ecológico. Então, associar a imagem tem um valor muito grande, é um ativo gigantesco dentro do mercado de marketing e corporativo. Além do que a visibilidade desse produto, como foi o caso que eu havia sugerido, o cinturão, os árbitros, foi inclusive usado na Copa América Centenário, onde a PPG Comex patrocinou a Copa América e estava lá escrito PPG Comex no cinturão da arbitragem. Então, existe a visibilidade dentro do campo desses momentos que o futebol vive, né? Onde o spray ele é visualizado, que é uma coisa mais óbvia dentro das TVs, é a visibilidade de um produto. E as medições dão de 7 minutos a 15 minutos. Você imagina isso em todos os canais de televisão do mundo. Quanto vale uma propaganda de uma ferramenta que você associa a imagem fora e dentro de campo e ainda vê a visibilidade da sua marca no cinturão dos árbitros? Isso no mundo inteiro, em todos os canais de televisão do mundo. Eu criei o spray de maior visibilidade mundial. O meu spray, ele é o spray de maior visibilidade mundial. Então, quanto vale isso? Entendeu? Aí, a FIFA havia prometido não menos que 40 milhões de dólares na Copa do Mundo e a gente já estava meio ali, a FIFA já com comportamentos, porque a FIFA, mais do que ninguém, ela sabe disso. Ela sabe que a imagem do árbitro é uma imagem ímpar dentro do futebol, porque é uma imagem que, inclusive, não permite conflitos de marca. Então, uma marca neutra, como Johnson & Johnson, como PPG Comex, como Gillette, que já patrocinaram o futebol, essas marcas poderiam ser globalmente vistas, inclusive quando a marca dela não estivesse dentro do campo, quando ela não tivesse uma leitura. Então, a FIFA sabe o valor dessa ferramenta, tanto do ponto de vista técnico, que ajuda o futebol, quanto do ponto de vista de marketing, como instrumento de negociação. Além disso, a FIFA fez um programa de qualidade que ela ia vender o selo FIFA. Então, ela
vender o selo FIFA que vai na bola, que vai nas camisas, dizendo que aquilo tem um padrão FIFA, o chamado padrão FIFA, a qualidade do produto, isso tem um valor muito grande. Então, essa ferramenta, se ela pudesse ser da FIFA, se não tivesse o Mineirinho de Tuiutaba no meio do caminho, seria um grande instrumento, não somente técnico, quanto também um instrumento de possibilidades de negócios econômicos e financeiros. Então, qual o valor disso para o mercado? Ele tem valores tangíveis e intangíveis. Então, isso passa de 100 milhões de dólares e, obviamente, algumas valuations já deram sinais pelo próprio histórico do futebol que podem valer, inclusive, até muito mais. Depende se a FIFA quisesse conduzir isso de forma correta. Só que ela optou o caminho do usurpar, o caminho do não reconhecer, o caminho do negacionismo, o caminho de profanar a regra do jogo, inclusive prejudicando o futebol. Ela optou esse caminho. E nesse caminho virou essa lambança toda. Tá, e agora eu tendo que, depois de 20 anos, discutir quem é o inventor do spray. Está no Google. Basta tentar achar datas anteriores no Google, spray no futebol. Nos anos Entendeu? 90, Então, assim, não vai o que achar. nós estamos discutindo? Realmente, o que nós estamos discutindo? Eu já ganhei essa batalha. Possa ser que eu não receba a taça e nem o dinheiro, mas eu já sou um vitorioso, tanto do ponto de vista técnico quanto moral. Não tem como a FIFA ganhar de mim. Não tem como. Não se pode cambiar a história. Não se pode mudar a história. Entendeu? Então, para mim, não existe derrota nenhuma. O meu discurso é muito claro. É uma pena eu não ter o espaço como deveria ter o assunto, porque esse assunto filosófico, que a FIFA entende como piegas, ele é extremamente lúcido. Se colocar numa mesa de debate eu e Infantino, o Infantino vai ter como se diz, uma aula de como a FIFA deveria estar conduzindo o futebol para não ser odiada, porque ela tem na mão o esporte mais amado do mundo. E se ele está sendo odiado, ele precisa rever conceitos. Né? Então, assim, ela prefere gastar com advogados do que reconhecer o óbvio. Entende? Então, não tem como eu perder, tem como eu ser preso, tem como eu ter que pagar, tem como eu ser punido, tem como eu não receber, tem como eu ser escrachado, esculachado, mas não tem como dizer que eu estou mentindo. Entendeu? Não tem como dizer que a minha verdade, a verdade de Tuiutaba, Minas Gerais, da 37 com a 18, não tem como dizer que essa verdade é uma mentira. E eu tenho como dizer que essa inverdade da FIFA é, sim, um grande escândalo, uma grande mentira. Agora, em relação ao seu parceiro de briga, vamos dizer assim, o argentino Pablo Silva, como que ele surgiu? E aí eu tenho a impressão de que você poderia ser uma segunda briga e você tinha uma briga maior, né? Não sei como que ele apareceu, se dizendo também criador, e você acabou chegando nesse consenso. Eu joguei futebol, eu jogava no Botafoguinho de Tuiutaba, camisa 9, centroavante, fui artilheiro do campeonato várias vezes. E eu sempre tive uma visão muito diferente. Quando eu jogava com a associação e com Boa, era diferente. Só para o pessoal entender, já que o público é abrangente, Associação Esportiva Tuiutabana e o Boa, que hoje é o Boa Esporte de Varginha, infelizmente, na época já era o apelido do Tuiutaba Esporte Clube. Era a grande rivalidade da cidade. Você jogar com essas equipes, você sendo de um time de bairro, do setor sul ali, você ia jogar com a associação, o gosto era outro, né? Então quando você conhece o termômetro dentro das quatro linhas, você percebe que aqui na América do Sul, a Argentina é o nosso maior adversário, não o nosso maior inimigo, mas o futebol que tem a altura do que você fala, poxa, maneiro jogar com esse time. Como o próprio Galvão diz, ganhar da Argentina é muito melhor. E eu nunca gostei, porque eu sempre me relacionei com todos os clubes aí em Tuiutaba. Então, eu era amigo do pessoal do Boa, eu era amigo do pessoal da associação, eu era amigo de todas as pessoas
obviamente, muitos não gostavam de mim, porque eu era um centroavante muito provocativo, né? Até porque futebol envolve muita paixão, muita passionalidade. Mas, salvo essa questão, que ninguém é obrigado a gostar de mim, eu me relacionava muito bem com os supostos adversários. Quando surgiu, depois de 8 anos, isso é outro mico na história, eu comecei em 2000. Em 2001, nós estávamos dando entrevista coletiva na Argentina, e o El Clarín fez nota do spray na própria Argentina. As páginas do Google estão aí, para digitar quem é o inventor do spray. Então, eu nunca briguei dizendo eu sou o inventor do spray, porque isso está nas páginas da história. Eu não preciso discutir isso. Mas aí surge, em 2008, um argentino que começou um projeto similar. E como eu tenho esse discurso criticado pela FIFA piegas, eu sou muito piegas, eu tenho essa questão ideológica de um mundo melhor, de fazer o inimigo ser amigo, né? De você poder união entre os povos. Então, isso tudo mexia muito comigo. Eu liguei para o Julio Grondona e fui à Argentina, na AFA. Ele me recebeu, inclusive, com o jurídico dele, com medo da peleia, que se habla em espanhol, da briga que ia ter. E eu cheguei lá e desarmei. Falei, não, Grondona, pela primeira vez na história, Brasil e Argentina podem vestir a mesma camisa. E vamos levar isso para a aprovação, porque é uma coisa muito boa para o futebol. Então, eu quebrei essa cortina de ódio, de ressentimento, de ataques entre Brasil e Argentina. Hoje, eu chamo os argentinos de hermanos, e eles me chamam de hermanos. Isso, para mim, é uma das grandes vitórias do ponto de vista espiritual, ou como prefira a FIFA, do ponto de vista piegas, que eu tenho como glória nesse projeto, porque eu fiz argentinos verdadeiros hermanos, pessoas que dá vontade de abraçar, que a hora que entenderam esse sentimento de desconstrução do ódio, realmente a Argentina fez parte muito inteligente do jogo para que isso fosse aprovado. Foi uma honra jogar com os argentinos. É você imaginar Pelé, Maradona vestindo a mesma camisa, Neymar e Messi jogando no mesmo time, entendeu? Então, foi com esse sentimento que se deu a união entre o argentino. E não pense que foi fácil. No começo, houve, sim, aquela rixa, aquela desavença, porque os hermanos é muito complicado você conseguir fazer, mas eu sou brasileiro, eu sou mineiro. Costumo dizer, se o Rio de Janeiro, que é considerado um estado muito anfitrião do Brasil, se ele está de braços abertos, aqui em Minas a gente abraça e ainda nina. Nós mineiros, vamos dizer... Serve pão de queijo e café. Nós mineiros, nós tem esse trenzinho, essa coisinha de... Chega mais, vem cá, deixa disso, vem cá, eu gosto mais de você. Entendeu? Então, nós temos isso. É parte da nossa cultura. Foi assim que eu aprendi em Tuiutaba. Minha mãe era uma pessoa extremamente dócil, da mesma forma que meu pai extremamente guerreiro. Então, esses elementos foram a base para que eu levasse isso para o mundo. Você entende como esse meu discurso piegas, que a FIFA diz que é piegas, é o que fundamenta esse projeto? Eu não estou muito preocupado. Eu tenho uma frase que diz assim, quem é mais comprometido com a luta, venceu um detalhe. A minha missão aqui é movimentar o raciocínio, é brigar pelos meus direitos. Obviamente, a minha família vai ser bem amparada se eu tiver a vitória material, mas a vitória espiritual, essa ninguém me tira. A vitória técnica, de que isso esteve dentro da regra do jogo, ninguém me tira. E que isso só saiu da regra do jogo porque foi anti-fair play. O que a FIFA fez é uma vergonha. Então, hoje você tem um mineirinho da cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, da 37 com a 18, que nasceu ali na 37 com a 18, dizendo para o maior órgão do mundo, que coisa feia. Que coisa feia. E o maior órgão do mundo está dizendo que coisa bonita que você fez, porque o spray é fundamental. Entendeu? Então é isso. Ninguém me tira essa vitória. Ela pode não encher a barriga, mas eu sei o que eu fiz. E eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou indo destruir a FIFA como ela acha. Pelo contrário. Talvez eu esteja defendendo a FIFA mais do que os advogados dela.
entende? Porque, como eu disse, os advogados da FIFA, se eles, no imaginário dos absurdos, ganharem isso vai representar uma grande derrota para a FIFA, uma derrota histórica, vergonhosa, entendeu? É isso. Reine, e como que essa luta, o quanto ela ocupa da sua rotina? Agora, uma curiosidade mesmo do empresário, do publicitário, enfim, você falou que, de certa forma, a venda de latas, ela é um ativo, né? É uma coisa da sua ideia que tem vida, mas o quanto isso, você mencionou agora há pouco, né? Que até mesmo ver os filhos crescer, né? Porque você teve que viajar muito. Como que é isso na sua rotina? Você tem outras atribuições ou realmente essa disputa ela toma o seu tempo, ela toma a sua energia até? Olha, eu na verdade, eu tomei um grande calote. Eu tomei um grande tombo. Houve uma destruição de mercado, aonde eu deveria ter sido reconhecido e remunerado, foi um grande calote. Então, sobrou dívidas, eu estava já até 2014, começou em 2000, então eu estava 14 anos fora do mercado. Então, assim, meu mundo caiu, meu mundo veio ao chão. Agora, eu sempre tive habilidades na área de marketing, publicidade, então, fazendo um bico aqui, outro bico ali, eu conseguia, né, meio que vir sobrevivendo. Então, não foi fácil, não é fácil. Teve uma matéria no Daily Mail da Inglaterra que mostrou, foi inclusive na Fazenda, eu cheguei a literalmente capinar. Você entende? Eu tinha feito algo gigantesco para o mundo e estava, inclusive, capinando. Eu não era, para não dramatizar, coitadinho, eu não só capinava, eu também fazia os projetos de marketing da Fazenda, eu fazia parte da parte estrutural do raciocínio, mas eu sou um cara de pôr a mão na massa. Então, assim, eu entrava numa fossa e fazia ela. Trabalhei de servente, pedreiro, trabalhei de operador de máquina e trabalhava junto com o dono como se eu fosse o diretor da empresa. Então, eu não sou um coitado, eu sou um faz-tudo, entendeu? Mas foi assim, tendo que me reinventar, que eu consegui chegar até aqui. E agora veio essa grande pandemia, que está difícil, inclusive, para quem tinha estabilidade, você imagina nessa situação. Então, é muito atípico. Tem horas que eu me pergunto como foi possível sobreviver a tudo isso, e a única explicação é que existe uma mão divina que amparou, que guiou e, de alguma forma, me blindou, me protegeu neste caminho, né? Os próprios advogados que eu tenho, que são renomados e muito competentes, extremamente excelentes, foram pessoas que acreditaram nessa verdade, senão não teria condição de ter eles. Então, como se diz, quando faz essa comparação Davi e Golias, eu acho que ela tem muito sentido, não só pela desproporção do tamanho da FIFA para um homem comum, mas pela proteção divina que eu realmente tenho tido, que eu tive durante esses 20 anos. E Davi, pela história, era alguém abençoado e protegido por Deus. Então, sendo bem honesto, eu não sou o grande sábio dessa história. Eu sou, às vezes, uma pessoa temente a Deus, ou que acredita em Deus, que teve muita ajuda divina. Então, se eu estou vivo nessa luta até hoje, muito mais confiante cada dia mais, é porque eu sei que, assim, eu teve momentos mágicos nesse projeto. Eu, inclusive, já contei alguns casos em palestras que eu dei em universidades e empresas multinacionais, como o caso foi a Souza Cruz, lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Teve pessoas que iam do choro às gargalhadas. Existe uma grande história por trás desse projeto, de como as coisas foram acontecendo. E é muito rica. A coisa que eu mais ouvi é: por que você não faz um livro? Inclusive, existem produtoras conversando, produtoras de cinema, que inclusive já participaram do Oscar, querendo fazer a história, achando interessante o briefing dessa história. Por isso que eu estou dizendo, são páginas da história, né? Então, é possível que isso vire algo que possa inspirar. Aí, esse meu discurso piegas, que a FIFA acha bem piegas, talvez ele possa inspirar o mundo. Lá em Joanesburgo, eu dei entrevistas
eu dei entrevistas lá à imprensa, eu vi africanos, que a gente tem a maior solidariedade pela afinidade, né, de mistura racial que nós tivemos e cultural entre esses dois países. Perdão, são nossos irmãos mais íntimos, talvez mais íntimos que os próprios colonizadores, né? Mas são os africanos nos são muito nosso sangue na nossa cultura, é o nosso samba, a nossa música tem muita influência. Então eu vi muitos africanos se dizerem inspirados com a minha história. E isso são coisas que me enchem o coração. Então, assim, se a minha história, talvez para mim não seja um resultado que gratifique os meus esforços, mas talvez ele ajude a inspirar o mundo. E é por isso que eu não vou me calar. É por isso que a FIFA não vai me intimidar em dizer você está ferindo a minha honra. Se a FIFA tiver condições, e ela tem, porque ela é bilionária, ela é o Golias, né, que todos temem, se ela tiver condição de me prender, que prenda. Mas eu não vou me calar, porque o meu discurso não é esse. E como eu disse, eu não estou dizendo ao Infantino, vocês são a escória, os bandidos. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que vocês precisam rever conceitos. Isso que vocês estão fazendo são condutas muito ruins, são má condutas que não cabem, não encaixam, e não são condutas que condiz com quem tem transparência. Então, esse discurso de lobo, esse discurso de ovelha na boca de lobos, alguém tem que fazer alguma coisa, eu estou fazendo. Então, eles têm a oportunidade de rever conceitos e passar a fazer o discurso correto. É essa a oportunidade, é essa a proposta dos meus discursos, quando eu falo na imprensa, quando eu faço esse diálogo. Então, não tem ninguém aqui querendo destruir a FIFA e nem usurpar dinheiro da FIFA. Eu quero que me é de direito, se possível. E se não for possível, eu pelo menos darei uma grande lição de moral ao mundo. Como eu disse ao Thierry, veio lá, diretor de marketing da FIFA, dentro da sede da FIFA. Eu falei assim, cara, você não está entendendo. Primeiro, você não tem inteligência para estar nessa cadeira. E segundo, eu vou gritar até o mundo inteiro me ouvir. E vou dar uma grande lição de moral ao mundo. Não é que eu vou ensinar moralidade ao mundo. Eu vou dar uma grande inspiração de moralidade ao mundo. Entendeu? É isso que eu estou fazendo. Bacana. Agradeço demais a sua atenção. Papo, deu 1 hora de papo agora e rendeu bastante. Eu converso muito. Não, mas é bom assim. Quando a conversa flui, é muito bom. Uma última pergunta, já com o meu agradecimento. O que você espera dos próximos passos? É alguma coisa, pelo que você tem conversado com os advogados, que leva tempo? Nós estamos falando aí de anos pela frente. E como você disse, né, tem patentes espalhadas por mais de 40 países, então não vai ser uma coisa rápida. Mas você tem alguma expectativa dos próximos passos? Esse jogo no Brasil, ele exige agora que eu entre em recurso, senão ele dá por trânsito em julgado. Então, tem um tempo hábil para que se faça o recurso. E esse recurso, obviamente, já está sendo feito. E a gente vai entrar com o recurso. Uma vez entrada, vai depender da segunda turma, da segunda instância, deliberar sim ou não. Enquanto isso, paralelamente, tem o processo da nulidade da patente, que a FIFA entrou contra mim, no qual ela me fez réu no processo. Fora essas questões do trâmite legal, que cabe um recurso no Brasil, né, para que os juízes tenham todos os elementos de darem os seus pareceres, e por mais que eu discorde de uma decisão que me é natural, ainda assim é uma decisão de um juiz que ela tem que ser questionada, obviamente, dentro do trâmite legal. Mas fora isso, como eu disse, eu tenho 44 países. E fora isso, existe um debate aí muito bacana para ser debatido com a FIFA, porque além de uma disputa legal, isso para mim é uma disputa também moral, como eu avisei o Thierry lá na FIFA. Então, pode ser que eu comece essa disputa moral e que a FIFA me abafe. É um órgão do mundo. Às vezes o inimigo é mais forte que você. Mas se ela não conseguir me abafar, vai depender o quanto ela aguenta, e as marcas patrocinadoras, Coca-Cola, Adidas, aguenta a força dessa vitória da FIFA.
que ela é uma vitória em cima de uma injustiça, de uma vergonha, como eu disse, uma vitória que vai, obviamente, ser vergonhosa, considerada vergonhosa com o passar do tempo. Então, eu não sei te precisar qual é o tempo, mas eu sei que no Brasil não deve demorar tanto uma resposta em segunda instância, mas como existe um debate aí, inclusive legal internacional, porque as 43 patentes elas permitem isso, um novo processo, então isso pode demandar bastante tempo, né? E eu não estou muito preocupado com essa questão de tempo pelo simples fato de que eu já não estou mais, como eu disse, quem é comprometido com a luta venceu um detalhe. E cá entre nós eu já me considero vencedor.